Olá, mulher investidora! Hoje estamos aqui de câmera nova, iluminação nova e eu tô achando muito legal isso. Mas vamos lá, hoje nós temos uma videoaula. Você já deve ter ouvido eu falar muitas vezes que sonhos não devem ser engavetados. Pois é, na verdade eles devem ser estimados e realizados. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como trabalhar o seu dinheiro para realizar projetos, porque a gente nem vai mais falar em sonho. O sonho é só para você entender, mas quando você vem para o lado de cá, para o time de investidoras de elite, você começa a ver que não são sonhos, são projetos. Como eu falei, hoje é uma videoaula, então já pega papel e caneta, porque você vai ter anotações. E claro, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve nesse canal. Toda semana tem conteúdo aqui para transformar você numa mulher que tem soberania financeira, ou seja, aquela mulher que mostra para o dinheiro qual é o lugar dele. Muito além de poupar, eu quero tornar você uma mulher investidora, que você faça parte do nosso time Investidoras de Elite. Vamos lá? Afinal de contas, por que eu falo que sonhos não devem ser engavetados, né? Além do lado poético que tem isso, existe uma questão fundamental que é o nosso ciclo de vida financeiro. Esse ciclo de vida ele é o mesmo para mim, para você e para qualquer outra pessoa. Talvez possa ter um pouco de diferença ali da idade nessa curva que eu vou mostrar para vocês, mas a vida é a mesma para todas nós. Nascemos, crescemos, envelhecemos e depois morremos. Por isso, esse ciclo de vida financeiro, ele é muito similar para toda e qualquer pessoa. Acontece que muitas vezes a gente não para avaliar. A gente se preocupa com tanta coisa ao longo da nossa vida em relação à nossa idade, à longevidade, mas a gente não pensa na longevidade financeira. Então hoje eu vou mostrar para você aqui essa curva, eu vou pedir aqui para nossa super editora Maiara deixar bem certinho a minha carinha aqui com a curva, mas ainda assim, se não der, se a nossa editora não conseguir, que a curva seja a preferência então. Aqui vocês vão ver que tem uma curva onde tem uma linha, que é a idade, e no eixo Y, que a gente fala quando lê gráfico, que é esse na vertical, é a renda e patrimônio de uma pessoa ao longo da sua vida. Quando a gente nasce, a gente é basicamente um centro de custo para os nossos pais. Raras exceções de pessoas que vão começar a trabalhar ali antes dos 15 anos. Dos 15 aos 25, a gente começa então a ter uma rendinha, aquela primeira experiência com o dinheiro. E já vou deixar aqui uma observação que essa primeira experiência com o dinheiro, ela já mostra muito bem qual vai ser o futuro financeiro das pessoas. Eu, por exemplo, que fui uma consumista nata durante muito tempo, claro que peguei meu primeiro salário e fui correndo para um shopping, né? Mas enfim, não é essa lição que eu quero deixar aqui para vocês. Dos 15 aos 25 é uma idade que a gente tem um pico de renda. Por quê? Nós nos formamos, começamos a trabalhar ou a empreender e nessa fase, mesmo que a gente ganhe pouco no começo, ao final dela essa renda cresceu muito. E é uma fase que o custo de vida ainda é muito barato. É uma fase que a gente costuma trocar tempo por dinheiro, né? Então é uma fase que o nosso custo de vida é barato, a gente está aumentando ali a capacidade de gerar renda e tem esse pico. Dos 25 aos 35, a vida já começa a ficar mais cara, né, minha colega? A gente sabe que a gente começa a gostar de restaurantes melhores, temos filhos, temos que pagar escola, temos muitas vezes viagens que a gente quer ter mais conforto, e aí vai, a vida fica mais cara. Então a gente ainda tem muita renda, mas a geração de patrimônio começa a ficar um pouco menor, porque a gente começa a descobrir e querer trocar, então, na verdade, dinheiro por tempo, não mais tempo por dinheiro. A gente começa a pagar certos serviços para ter algumas regalias, porque a gente quer ter tempo para fazer outras coisas e até gerar mais renda. Dos 50 aos 65 é uma idade que a gente até pode continuar crescendo renda,
Mas acredite em mim, se você ainda não chegou lá, eu já estou próxima dessa fase da curva, a gente começa a repensar e preservar muito por propósito. A gente não quer mais trabalhar, trocar tempo por dinheiro nessa fase começa a doer. Então a gente começa a buscar atividades que gerem muita realização, ou às vezes até a nossa energia já não é mais a mesma. Ou seja, é uma fase que a gente precisa mesmo preservar esse patrimônio, consolidar, porque na próxima fase é uma fase que a gente já considera mesmo que se tiver geração de receita, ok, mas a receita que tem que ter aqui é a famosa renda passiva, onde o dinheiro vai pagar a sua necessidade. Num planejamento financeiro, na nossa mentoria, nós calculamos quanto e quando vai chegar essa fase, mas não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo eu vou considerar que você já tem sua reserva de caixa, que ela está bem calculada, porque se ela não estiver bem calculada, você está perdendo dinheiro, e qual é a estratégia para investir nos projetos de vida, ou seja, naqueles sonhos que são mais caros e que a gente quer realizar ao longo da vida. Por falar nisso, você já reparou que muitas vezes a gente tem alguns desejos, mas na verdade a gente acaba deixando o dinheiro ir para outros lugares? Pois é, acontece com muitas pessoas e já aconteceu comigo também. Às vezes eu quero ter algo maior, fazer uma viagem e a vida vai passando e o meu dinheiro às vezes está indo em outros lugares e eu nunca realizo aquela viagem dos meus sonhos. Ou até uma reforma na minha casa. A vida vai passando e eu não realizo aquela reforma na minha casa. Isso é comum, por quê? Porque ao longo da nossa correria, nós somos mulheres que trabalhamos, entregamos, temos muitas responsabilidades, casa, etc. Aquele multipapel que todo mundo já sabe. Ao longo da nossa correria, muitas vezes a gente não para validar os nossos sonhos, transformá-los em projetos. É por isso que eu falo. Uma vez que você vem para a nossa mentoria, que você faz parte do time Investidora de Elite, aí vira projeto, não tem mais como falar em sonhos. Até porque, vamos ver o que o dicionário fala de sonho, gente. Eu vou pedir licença para ler aqui para vocês. Então, se você colocar no Google o que significa sonho no dicionário, vai estar assim, ó. Reunião de imagens, ideias, pensamentos que aparecem no pensamento, na mente durante o sono. Ideias disparatadas e sem coerência. Imaginação sem lógica, devaneio. Escondia-se nos sonhos e fugia da realidade. É isso que você quer para sua vida, minha linda? Tenho certeza que não. É por isso que eu falo, sonhos não devem ser engavetados, eles devem ser estimados e realizados. E por isso, a partir de agora, chamamos sonhos de projetos. Passo número 1, validar os seus projetos, porque muitas vezes a gente quer tanta coisa e aí entra a síndrome dos 2 anos. Ah, daqui 2 anos eu vou realizar aquela viagem, daqui 2 anos eu vou reformar minha casa, daqui 2 anos eu vou comprar um carro novo, daqui 2 anos eu vou fazer a plástica que eu quero, e isso é muito errado. Essa síndrome dos 2 anos é um câncer para a nossa vida financeira. Primeiro, porque o mundo não vai acabar daqui 2 anos. E segundo, porque em 2 anos você não vai conseguir juntar todo o dinheiro para realizar tudo. Mesmo que você já tenha dinheiro, você também não vai realizar tudo de uma vez em 2 anos, porque você pode causar a famosa erosão patrimonial, e eu não quero isso para você. Então nós temos que organizar, validar esses projetos. Existe uma ferramenta muito famosa de validação de projetos que se chama Método SMART. Eu não vou entrar nela, tá? Ao final desse vídeo eu vou deixar um outro link para um outro vídeo que eu falo sobre o Método SMART, mas tem também muita informação no Google. Basicamente, essa ferramenta ela pega o que você imagina de sonho e ela faz você detalhar de forma específica, mensurar o valor desse projeto, colocar a data que você vai realizar esse projeto, colocar principalmente o quanto isso é relevante para você, e aí entra um trabalho que nós fazemos também na mentoria de pensar profundamente o que impacta a realização ou não daquele projeto para você ou para as pessoas que você ama, e também encaixar isso no tempo, porque muitas vezes talvez não dê para você realizar num ano, mas você pode realizar em 2 anos. Ou até você pode também perceber que antecipar o teu projeto
vai te dar um dano financeiro muito grande que você não quer. A gente tem uma curva que mostra tudo isso. E já de antemão, quero deixar aqui falando que fica comigo. Se você está até agora, continua aqui comigo, que eu vou deixar de forma prática como que você vai trabalhar o seu dinheiro para realizar os seus projetos. Além daquela forma padrão que a gente, provavelmente você já deve ter visto divulgado na internet, eu vou falar especificamente como uma investidora trabalha o seu dinheiro para realizar os projetos. E se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixe o seu like e se inscreve no canal. Tem vídeo aqui toda semana para transformar você numa mulher investidora de elite. Com os projetos validados, eu vou pedir para você considerar no nosso exercício que a gente vai fazer já, um projeto de curto prazo para você fazer aí, afinal de contas você pegou papel e caneta, e um projeto de um prazo um pouco maior. Então considera um projeto aí de até 1 ano e um outro de 3 a 5 anos. E eu quero te mostrar como que é o efeito desse trabalho que a gente faz na mentoria. Quero colocar 2 situações aqui para você e de novo vou pedir para ajuda para nossa super editora Maiara para estar colocando essa tela aqui. Então, nesse vídeo de cima, vocês estão vendo 2 situações de 2 mentoradas, tá? Nesse vídeo de cima é uma mentorada que ela tem uma reserva de dinheiro baixa, de 34 mil, não é nada absurdo. E ela também tem projetos modestos, ela não tem projetos que são muito caros. Então, se a gente vê a cada dentinho nessa faixa rosa, é quando ela consome o dinheiro que ela vai juntando, porque a gente calcula qual é o aporte mensal que ela pode fazer, existe um trabalho de fluxo de caixa, qual é o aporte que ela vai fazer e ela vai juntando e ela vai consumindo esse dinheiro ao longo de um período de 6 anos, que são essas barrinhas, então tem esses dentinhos. Ao final de 6 anos, se ela só guardar e gastar, que é mais ou menos o que a gente faz deixando dinheiro em poupança, ela vai ter 169 mil reais realizando os projetos dela, guardando dinheiro ao final de 6 anos. Mas eu quero que você, mulher, seja uma investidora de elite, que você vá além. Então, que você tenha uma inteligência de investimento que te dê rentabilidade e que você, da mesma forma, com o mesmo esforço, ao final de 6 anos você vai ter 201 mil reais. Ou seja, num cenário normal, conservador, sem loucura nos investimentos, 40 mil é o dinheiro pagando você, além do seu esforço. Isso é mentalidade de investidor. No exemplo de baixo, a nossa mentorada já tem sonhos mais ousados. Vocês estão vendo que a curva de serra é grande. E se ela não fizer nada, a faixa rosa, ao longo dos 6 anos, vai deixar ela guardando dinheiro e gastando, né? Colocando nos projetos dela só com 7 mil reais no bolso. Mas investindo de forma inteligente, sem nenhuma loucura, não tenha que vai investir em coisas que dão dinheiro sem estratégia e sem racional. Não é isso. São taxas calculadas a partir do cenário econômico, ela vai ter 71 mil reais, ou seja, ela ganha o dinheiro pagando dela, que é mais do que justo, afinal a gente trabalha pra caramba, né, 60 mil reais. E como, 60 não, quase 70, né? E como que acontece isso? Qual que é a mágica disso? Então volta aqui para mim. A mágica disso é a gente ter clareza e conhecimento da onde pode investir o dinheiro com os projetos e datas validadas. Então, uma vez que eu sei, vou pegar um exemplo aqui, que eu tenho um projeto que custa 12 mil reais ou 24 mil reais, vamos ser mais ousadas, 24 mil reais para daqui 1 ano, além do trivial, que é guardar 2 mil por mês, considerando que você já tem a sua reserva de caixa e vai começar agora do zero investir para esse 24 mil, então além do trivial, que é 2 mil por mês, que vai dar 24 daqui 12 meses, e se você deixar o dinheiro lá na poupança, você vai ter um troquinho a mais, 800 reais a mais, lá no final dos 12 meses, esse é o trivial, mas a gente pode ir além. Você pode escolher produtos sabendo que você vai precisar só do dinheiro daqui 12 meses, que te dão 12 meses de carência, 3 meses de carência, 6 meses de carência e rendem mais. E você pode pegar um rendimento
muito melhor que a poupança e esses 800 de troquinho vão ser bem maiores, às vezes até o dobro. Mas eu não quero aqui que você se apegue aos valores que eu estou te dando de 2.000 e 12 meses. Eu quero que você se apegue ao racional. Então, recapitulando, como você vai investir para os seus projetos? Primeiro de tudo, você vai conhecer a sua capacidade de geração de caixa. É importante você ter aquela parte do orçamento bem organizado e saber quanto você pode aportar por mês. Se você tem renda variável, você tem que olhar isso num horizonte de 3 meses, talvez não dê para ser mensal. Você tem que ter já a sua reserva de caixa bem calculada e investida com maior liquidez. De novo, se a tua reserva de caixa não está bem calculada, você pode estar perdendo dinheiro, porque na reserva de caixa não dá para ter rentabilidade muito grande, mas sempre dá para ter muito mais que a poupança. A poupança ela rende igual você deixar o dinheiro parado na gaveta, quase igual. Feito isso, você vai começar a aportar e buscar produtos sabendo do prazo. Você já validou o seu projeto e já sabe o prazo que você vai realizar. Então, você vai buscar produtos de investimento que estejam alinhados. E aqui é um belo pulo do gato, porque na hora de investir, é muito comum, se você já investe, você já passou por isso, a sua gerente do banco ou o seu assessor ligar e falar assim, olha, tem um ótimo produto para você. E às vezes o produto é muito bom mesmo, só que tem que ver se o tempo é bom para você. Às vezes ele é um tempo curto, dá para você pegar um que renda mais, ou às vezes ele é um tempo muito longo que vai te comprometer a não realizar o seu projeto. Bom, minha querida, isso é parte do que eu ensino no programa da mentoria Investidora de Elite. Eu vou amar ter você conosco. Nós temos turmas em grupo, nós temos a mentoria individual, se você precisa de mais dedicação da minha parte com você, e nós temos também sessões estratégicas. Às vezes você já investe e quer apenas alguma orientação. Vou deixar aqui o link para que você possa preencher aí o teu formulário, agora que você já conhece onde você está na jornada Investidora de Elite. Um beijo e até o próximo vídeo.